Senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, senhor procurador de justiça, senhores servidores, senhores advogados, todos aqueles que nos assistem, muito boa tarde. Vamos dar início à sessão deste órgão especial. De início na sessão protocolar, apresentação dos pêsames oficiais ante o falecimento de Sua Excelência, o desembargador José Carlos Moraes Salles, ocorrido no dia 15 de setembro. Do Ilustríssimo Senhor Luiz Carlos Alesina, irmão do excelentíssimo desembargador Aquile Mário Alesina Júnior, ocorrido no dia 16 de setembro. E da Ilustríssima Senhora Maria Ione de Jacobina Rabelo, irmã do excelentíssimo desembargador José Geraldo Jacobina Rabelo, ocorrido igualmente no dia 16 de setembro. Pauta judicial. Vamos dar início aos blocos de julgamento, anunciados como de hábito pela classe de ações e os números de ordem constantes na pauta de julgamento. Ações diretas de inconstitucionalidade, números 14, com declaração de voto convergente de Sua Excelência Desembargadora Luciana Bresciani. 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 não, minto, quero me desculpar, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 58, igualmente com declaração de voto convergente, Sua Excelência Desembargadora Luciana Bresciani, 59, 60 e 60, 62 e 63. Agravos, número 2, 3, 4, 6 e 56. Conflitos de competência, 7, 9, 10. Embargos de declaração, 39, 40, 41, 42, 64 e 65. IRDR, 45. Incidente de suspeição civil, 46. Mandado de segurança, 47, 48, 49, com declaração de voto convergente, Sua Excelência Desembargadora Luciana Bresciani, 50, 51, 70, 71. Procedimento criminal, PIC, 52. Reclamação, 53. Representação criminal, 54. Habeas data, 67. Mandado de injunção, 68. Retirado de pauta para cumprimento de despacho. Número 1. O número 5, o desembargador relator, Sua Excelência, o desembargador Décio Notarangeli, defere ao adiamento do processo por uma sessão para a sustentação ad referendo, desescolhendo o órgão especial. A matéria está em discussão. Deferir à unanimidade o adiamento por uma sessão para a sustentação oral. Sobras, número 28, 33, 38, 43. Adiado, pedidos de adiamento, números 8 e 37. Nós temos os desembargadores Manuel Matheus Fontes e Elcio Trujillo convocados para esta sessão. E os seus processos, onde houver discussão por força de destaque, serão os primeiros em preferência a serem julgados. Temos os destaques dos números da desembargadora Luciana Bresciani, 11, 12, 19, 55 e 61. Destaque meu em relação ao número 15. Vamos suspender a sessão judicial e vamos à sessão administrativa. O primeiro deles é um recurso em expediente administrativo em que relatou Sua Excelência o desembargador Corregedor-Geral da Justiça, com voto 39.108. É um recurso interposto por Armando Reis Filho, em razão da decisão que determinou o arquivamento, em conformidade com o artigo 9º, parágrafo 2º da Resolução 135 de 2011 do Conselho Nacional de Justiça. A magistrada interessada é a doutora Patrícia Ingo Funes e Silva.
Com a palavra, Sua Excelência, o desembargador relator. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde, Vossa Excelência, aos eminentes desembargadores e desembargadoras, ao ilustre representante do Ministério Público, senhoras e senhores advogados, servidores. Senhor presidente, trata-se de recurso administrativo decorrente de uma apuração preliminar por alegação de morosidade e descumprimento de decisão deste Tribunal de Justiça. Indícios de responsabilidade funcional, a meu ver, ausentes. Artigo 24, parágrafo 1º do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça. Atraso injustificado não configurado. Unidade Judiciária de expressiva movimentação em monitoramento por esta Corregedoria Geral da Justiça. Ausência, a meu ver, de elementos que indiquem descumprimento intencional ou deliberado de ordem superior. Demais alegações que envolvem matéria jurisdicional. Inadmissibilidade de análise na esfera administrativa. Artigo 41 da LOMAN, artigo 9º, parágrafo 2º da Resolução 135 do Conselho Nacional de Justiça. Arquivamento já confirmado pela Corregedoria Nacional de Justiça. Recurso ao órgão especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, com base no artigo 10 da Resolução 135 do CNJ. A meu ver, alegações reiteradas que não afastam os fundamentos do arquivamento. Pelo meu voto, senhor presidente, eu nego o provimento ao recurso. Como voto? Sua Excelência, Corregedor-Geral, nega provimento ao recurso. A matéria está em discussão. Negar no provimento ao recurso à unanimidade. O número 2 de ordem é o expediente de interesse do Dr. Mário Ramos dos Santos, juiz de direito da segunda vara da Comarca de Lençóis Paulista, referente à verbação da vontade de tempo de serviço anterior ao ingresso na magistratura. Esse processo estava em pauta, houve apresentação de votos divergentes, Sua Excelência, desembargador Tasso Duarte de Mello. Eu retirei de pauta para exame da matéria posta por Sua Excelência. O voto eu já enviei a todos, vou fazer só um breve apanhado, muito breve mesmo. Em outrora, o Tribunal de Justiça estabeleceu, em sessão plenária desse órgão especial, em 2015, 2014, 2015, alguns estavam presentes, o desembargador Gastão Campos de Melo estava presente, ela compunha o órgão especial em 14, não compunha? Não? Não? Expelido do órgão depois expelido de forma nenhuma. Vossa Excelência não concorreu uma segunda vez. Então, Vossa Excelência estava 12 e 13, pegou um pedaço de 14, foi alguma coisa. E isso aqui entrou, o relator na época foi o desembargador Ricópolo. Foi a discussão da contagem de tempo de serviço anterior, para que servia, a questão de férias, licença-prêmio e outras tantas coisas que se lançavam à época. E isso terminou ali. E, posteriormente, foi um voto meu, da concessão dos 5 anos pretéritos, porque até 1990 eram concedidos a todos, juízes, quem entrasse até essa época, os 5 anos pretéritos, independentemente de qualquer coisa. Posteriormente, nós tivemos outra discussão aqui no órgão, isso já no biênio passado, em que Sua Excelência, o desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, colocou em pauta a questão relativa à integralidade e à paridade, que diz respeito a uma outra emenda constitucional. A emenda 2098, ela estabelece a questão das contribuições, que foi regulada em São Paulo pela Lei Complementar 1012 de 2007. Naquele momento, o artigo 8º criou as alíquotas para os nativos, alíquotas essas que foram alteradas pela lei de 2020, a Lei Complementar de 2020, quando o aposentado passou a pagar 16%, 2% a mais, acho que todos se lembram disso. E, posteriormente, antes disso, o que intermedia uma e outra, nós tivemos o Previcom, que foi um outro sistema que foi implantado, que não atingiu a todos, a Pamares, inclusive, briga para que todos possam fazer a opção, que é a Previdência Complementar. Essa foi instituída em 12.
Tá? Agora, o sistema previdenciário estadual ele foi instituído em 2007 pela Lei Complementar 1012. Aliás, todos vão se lembrar disso, porque houve um acordo no Supremo Tribunal Federal no que se discutiu se a reforma previdenciária atingia ou não aos magistrados, e foi declarada constitucional, houve uma virada dentro do Supremo, e ficou como relator designado o ministro César Peluso. Acho que todos se lembram disso. Foi a partir daí que a magistratura passou a ser sujeito passivo da exação previdenciária, porque nós só pagávamos a previdenciária limitada ao IPESP, que era de primeiro ano 6%, Lei Complementar 180 de 78, e a partir daí 5% sobre o subsídio. Isso valia ao Poder Judiciário, aos integrantes do Poder Judiciário, todos os servidores do Poder Judiciário e do Estado de São Paulo. Em 2007, nós começamos a pagar a Previdência Estadual. E inúmeras foram as ações na Fazenda Pública à época. Todos aqui que são do direito público julgaram diversas ações. Lá é o marco da contribuição previdenciária. Por que esse processo veio ao órgão? Porque o juiz pleiteia um período anterior e o Supremo Tribunal Federal, considerando que a magistratura não pagava contribuição previdenciária para a aposentadoria, admitiu os 15 anos da lei orgânica com a possibilidade de contagem integral dos 15 anos, o que até então eram 5 anos, que era regrado por esse tribunal nos 5 anos. A decisão referente ao marco de 2007 é desse órgão especial, dos 5 anos é desse órgão especial, da integralidade e paridade também é desse órgão especial. São marcos inteiramente diferenciados. Eles não se confundem um com o outro e não têm pertinência um com o outro. E o marco de 2012 é o marco da Previdência Complementar, é o Previcom. Ou seja, a partir de 2007, todos nós pagamos contribuição previdenciária. Todos nós. Todos os juízes pagam. Ou seja, não há lógica, não há razão para que eu tenha um diferimento desse marco ou coincidência com o marco da integralidade e paridade, são emendas constitucionais distintas, diga-se de passagem, e a Previcom é complementar. E outra, ela não é um instituto de previdência obrigatório. A Previcom é facultativo. É opção do servidor, é opção do magistrado, dentro daquele período pré-fixado na lei, um período pré-fixado, tanto que a APAMAGES busca, junto com o governo do Estado, a Assembleia Legislativa, já foi apresentado um projeto de lei que estende essa previdência complementar a todos, para quem quiser fazer. Em outros estados ela já existe, e alguns colegas que teriam direito à paridade e integridade acabaram fazendo essa opção pela emenda, pela previdência complementar. Por uma razão única, a previdência complementar tem reajustes gerais da previdência, enquanto que a integralidade e paridade tem reajuste em conformidade com o reajuste do subsídio. Então, se busca aí ganho outro, muito embora nós tenhamos o corte constitucional. Então, não consigo entender bem essa opção de quem tem paridade e paridade, mas é o que se sucedeu em outros estados. Essa é a razão pela qual veio o órgão, exclusivamente para a fixação do prazo de 15 anos. Que o Supremo mudou em diversos acordos. Hoje ele se pacificou. Não havia razão de manter os 5 anos. Agora, não há razão, com todas as vênias, a Sua Excelência, o desembargador Tarso Duarte de Mello, os seus argumentos, para que eu desloque o marco temporal do início do sistema previdenciário de São Paulo para o início do sistema previdenciário da Previdência Complementar, que é facultativo.
E outra, a Previdência começa em 2007. Isso é indiscutível. Tanto que, em 2007, veio aquela outra, uma liminar do ministro Célio Peluso, que, bom, deixa para lá. Esse é o meu voto, então eu proponho o deferimento do pedido do magistrado e assinação dos 15 anos anteriores à data da lei, o limite, o dias ACO, olha, o dias adquem, é a data da publicação da lei complementar. Isso já consta, já foi deliberado pelo órgão em outrora, da lei complementar 1012 de 2007. Com a palavra, Sua Excelência, o desembargador Tasso Vaz de Mello. Senhor presidente, cordial boa tarde a todos. Cumprimento a todos os presentes, a pessoa de Vossa Excelência, dentro da advocacia, nossos funcionários. Senhor presidente, eu ouvi atentamente as explicações, a fundamentação da sua decisão, mas concordo com a decisão, só não concordo com o tema do marco. E explico de uma maneira simples, porque já enviei meu voto a todos e está lá com as datas e entendimento que me parece que deva prevalecer em razão da Previcom. Aqueles que adentram ou que adentraram ao sistema após a data da vigência da lei de 2004 não tinham o sistema da Previdência complementar para ingressar no sistema. Por isso é que se entende que enquanto não instituído todo o sistema previsto pela lei de 2004, que se complementa pela lei, pela instituição do Previcom, rege o sistema que preside aqueles que ingressam, a relação do trabalho daqueles que ingressaram após a lei de 2004, ainda é o do regime da emenda de 98. É esse o entendimento que eu sustento aqui, até a instauração da lei complementar. É só isso. A minha sugestão de voto muda quase nada. Não é na data da vigência da lei de 2004, é na instituição do sistema que regulamenta a lei de 2004. E ela só se complementa com a edição da norma do Previcom, sob pena de causar prejuízos a alguns dos colegas que ingressaram no tribunal após 2004. Essa é a síntese. Eu acho que a questão formalmente está colocada, eu compreendo os argumentos de Vossa Excelência, são fundamentados, mas eu tenho a ousadia de divergir, propugnando nesse sentido. É como eu voto, senhor presidente. Desembargador Campos Mello. Presidente, eu vou indicar a vista. Após o voto do relator, concedendo a contagem de prazo, com voto convergente do desembargador Tasso de Mello Duarte, mas com observação, indicou vista Sua Excelência, o desembargador Campos Mello. Esse é o resultado provisório do julgamento. Vamos ao próximo, número 3 de ordem. É uma indicação para o cargo de desembargador. São 2 cargos de carreira, um critério antiguidade e outro no critério merecimento. Indicados ao critério de antiguidade, Sua Excelência, o doutor Eduardo Velho Neto e o desembargador Jair de Souza, na antiguidade. Igualmente, são 2 cargos na antiguidade, o terceiro no merecimento, doutora Daniela Maria Silento Mocelo. Então, antiguidade, Eduardo Velho Neto e Jair de Souza, e no merecimento, Daniela Maria Silento Mocelo. Remanescente de lista, doutor Francisco Carlos Inóis Chintati e doutor Eduardo Jesse. A matéria está em discussão?
aprovaram as indicações à unanimidade, bem como a remanescência. Indicação CEJAI, Sua Excelência o Corregedor-Geral da Justiça indica o desembargador Elcio Pichelli para compor a Comissão Estadual de Adoção Internacional, CEJAI, em substituição ao falecido desembargador José Gaspar Gonzaga Francischini. A matéria está em discussão. Aprovada a indicação para o CEJAI, permuta dos desembargadores, permuta solicitada pela desembargadora Vera Lúcia Grisani, com assentação da Câmara de Direito Público, para a 23ª Câmara de Direito Privado, da desembargadora Luísa Martins Minésio, com assento da 23ª da Câmara de Direito Privado, para a 5ª Câmara de Direito Público, e do desembargador Marcelo Martins Berti, com assento na 5ª Câmara de Direito Público, para a 2ª Câmara de Direito Público, com efeitos a partir do dia 29 de setembro de 2023. A matéria está em discussão. Aprovada a permuta dos desembargadores à unanimidade. A proposta de plantão, da escala de plantão do plantão judiciário de segundo grau, número 6 de ordem, todos já receberam a escala de plantão, a matéria está em discussão. Aprovadas as escalas de plantão para o mês de outubro, das sessões de direito privado, público e criminal. Prorrogação de convocação perante o STF, ofício da ministra Rosa Weber, solicitando que o doutor Marcos de Vinícius Chiossi Onodera, juiz da 6ª Vara Civil do Foro Regional Nossa Senhora do Ó, permaneça à disposição daquela corte por mais um ano, a contar de 5 de novembro, para continuar atuando como juiz auxiliar no gabinete do ministro Nunes Marques, com prejuízo de sua vara. A matéria está em discussão. Aprovada a prorrogação de convocação. Permuta de magistrados, solicitada pelo doutor Roberto Luiz Porcioli Filho, juiz de direito titular da primeira vara de família e sucessões do Foro Regional de São Miguel Paulista, e a doutora Luciene Pontiroli Branco, juíza da 2ª Vara da Violência Doméstica e Domiciliar contra a Mulher do Foro Regional de São Miguel Paulista. A matéria está em discussão. Aprovar a permuta dos magistrados na unanimidade. No mais, são os afastamentos dos magistrados, todos receberam a lista com as especificações, a matéria está em discussão. Aprovados todos os afastamentos à unanimidade. Esse é o resultado. Vamos retornar à pauta judiciária, dando preferência aos desembargadores convocados, são apenas 2 destaques, no mais, todos os votos apresentados entraram nos blocos e estão aprovados em conformidade com a proposta dos respectivos relatores. O primeiro é o número 61 de ordem. É uma direta de inconstitucionalidade em que é relator Sua Excelência o desembargador Matheus Fontes, com voto 54.334. Está com a palavra Sua Excelência o desembargador relator. Boa tarde a todos, obrigado, presidente. O 61, eu já enviei o voto, eu vou ler a ementa. Creio que baste. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 2408, de maio de 23, do município de Clementina. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo a não contratar, no âmbito da administração direta e indireta do município de Clementina, pessoa condenada com o trânsito em julgado pelos crimes de feminicídio, estupro de vulnerável, assédio sexual ou violência doméstica contra mulheres, gestantes, crianças, adolescentes e maiores de 65 anos de idade. Dispositivo legal que, a pretexto de autorizar, impõe proibição, mas a impõe apenas ao Poder Executivo e deixa de fora de sua aplicação o Poder Legislativo, acabando por dispensar tratamento desigual tanto aos poderes executivo e legislativo como aos candidatos a cargos públicos em tais poderes, numa mesma situação jurídica. Violação, no caso, do princípio da igualdade previsto no 5º caput da Constituição Federal. Artigo 2º, fixação de prazo de 60 dias para o Poder Executivo regulamentar a lei impugnada. Violação do princípio da separação entre os poderes, na medida em que invade competência privativa do chefe do Poder Executivo para exercer os atos de direção da administração municipal e expedir decretos e regulamentos para fiel execução de leis. Violação dos artigos 5º caput 47, incisos 2, 3 e 14, combinado com 144 da Constituição do Estado.
em subsistência dos demais artigos da lei impugnada. A ação procedente, senhor presidente. Com a palavra, a desembargadora Luciana Bresciani. Presidente, cumprimento Vossa Excelência, o doutor representante do Ministério Público, os nobres colegas, servidores, advogados e demais presentes. Eu ouso divergir do sempre muito bem lançado voto do eminente desembargador e relator. Tenho que a distinção estabelecida entre o caso Intela e outros precedentes escolhendo órgão especial em cujas leis estava incluído o Poder Legislativo, respeitado o entendimento em sentido diverso, não é suficiente para julgar improcedente a presente ação. O Colégio Supremo Tribunal Federal não distingue essas situações, citando a título exemplificativo 3 casos, sendo 2 deste tribunal. Uma ação do Rio Grande do Sul foi promovida para declarar a constitucionalidade da Lei 4.733, de 21, do município de Encantado, que vedava a nomeação para cargos em comissão no âmbito da administração direta e indireta, sem incluir o Poder Legislativo, de condenados nos termos da Lei Maria da Penha e na Lei do Feminicídio. Relator, ministro Edson Fachin, decisão monocrática proferida em novembro de 22. No recurso extraordinário 1.308.883 de São Paulo, interposto pela mesa da Câmara Municipal de Valinhos e Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, foi provido, reformando decisão desta Corte, da relatoria da ilustre desembargadora Cristina Zucchi, declarando constitucionalidade da Lei 5.849, de maio de 2019, do município de Valinhos. Essa também não incluía na vedação o Poder Executivo. Constou da decisão proferida pelo ministro Edson Fachin e apenas o destaque, vou proceder à leitura. Na verdade, ao vedar a nomeação de agentes públicos no âmbito da administração direta e indireta do município, condenados nos termos da Lei Federal 11.340 de 2006, a norma impugnada impôs regra geral de moralidade administrativa, visando dar concretude aos princípios elencados no caput do artigo 37 da Constituição Federal, cuja aplicação independe de lei em sentido estrito e não se submetem a uma interpretação restritiva. Se os princípios do artigo 37 caput da Constituição da República sequer precisam de lei para serem obrigatoriamente observados, não há vício de iniciativa legislativa em norma editada com o objetivo de dar eficácia específica a esses princípios e estabelecer casos nos quais, inquestionavelmente, configurariam comportamentos administrativamente imorais ou não isonômicos. Cito ainda uma outra ADI, julgada procedente por escolhendo órgão especial, e que igualmente foi objeto de recurso extraordinário, tendo sido reconhecida a constitucionalidade da Lei Municipal de Jacareí. Tal lei municipal vedava a nomeação, designação ou contratação a cargo efetivo, comissionado ou mesmo função, no âmbito de toda a administração direta e indireta, aqueles enquadrados em hipóteses muito mais abrangentes do que a dos autos ora em análise, valendo mencionar apenas a título de exemplo, condenados por crime contra a economia popular, fé pública, administração pública e patrimônio público, entre outros. Por fim, destaco que há precedente da minha relatoria, julgado por votação unânime, em que reconhecida a constitucionalidade da Lei 7.898 de 21, que vedou a nomeação no âmbito da administração pública direta e indireta do município de Guarulhos para todos os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração de pessoas que tiverem sido condenadas nas condições previstas na Lei Maria da Penha. Conforme bem pontuado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, o estabelecimento de restrições gerais ao acesso aos cargos públicos e funções de confiança não é privativa atividade administrativa ou executiva, mas antes função do Estado, razão por que a iniciativa parlamentar nesse sentido não viola o princípio da separação de poderes. Verifica-se, portanto, que há diferença quanto aos requisitos para provimento de cargos públicos, cuja matéria de iniciativa legislativa é reservada do chefe do Poder Executivo, e as condições para provimento de cargos públicos e funções de confiança, que são de iniciativa legislativa comum ou concorrente. Destaco o dispositivo da Constituição Estadual a respeito dessa questão e a importância da previsão normativa.
Acompanho o nobre desembargador relator no que toca ao artigo 2º, que impõe prazo para administração, para a regulamentação, o que vem sendo reiteradamente afastado por escolhendo o órgão especial. Daí porque divirjo em parte do ilustre desembargador relator sorteado para julgar apenas parcialmente procedente a presente ADI. Esse é meu voto, senhor presidente. Perfeito. A matéria está em discussão. Eu vou adiantar o meu voto. Eu acho que aqui tem algumas coisas, se me permitem a observação. A primeira delas, sem sombra de dúvida, no que diz respeito ao prazo fixado para a regulamentação, é evidente que é constitucional, isso é pacífico. Só que aqui é uma lei muito estranha, né, com todas as vênias. A questão da moralidade administrativa nada mais moral que se impõe ao município que assim o faça. Na hora que eu excluo um poder do município, é uma coisa meio complicada falar em moralidade administrativa, né? É moral para um e para o outro, e pode fazer o que ele quiser. Mas eu acho que a coisa mais importante e também pacífica aqui nesse órgão. Todos se lembram da questão da lei sem sanção. O que é uma lei sem sanção? Não é lei, porque ela não tem poder de coerção. E aqui é uma lei autorizativa. O artigo 1º, autoriza o executivo a não contratar. Ou seja, as leis autorizativas, elas não têm significado nenhum. Ou seja, se o município resolver contratar, qual é a sanção? Ele incide alguma sanção? Ele não determina, ele não veda. Quando se fala em vedação de contratação, a lei é de se expressa. Aqui é uma singela lei autorizativa, assim, autoriza a fazer convênio. Nós já tivemos isso, diversas leis. Aqui é pior, não é um simples convênio. Isso aqui é uma objeção ao concurso público, à admissão em concurso público. E qual é a sanção? Se por acaso for contratado, for admitido ou contratado sob o sistema de comissionamento, sob o regime administrativo especial. Qual é a sanção do alcaide? Não tem sanção. A lei é meramente autorizativa. É muito complicado isso daqui. Eu acho que ela é uma lei realmente fadada ao insucesso constitucional, por ser meramente autorizativa. Ela não impõe proibição. Ela possibilita que se imponha. Se quiser adotar, pode adotar. Então, essa é a razão pela qual eu também julgo procedente e acompanho o relator. Com o voto, Sua Excelência, o desembargador vice-presidente. Com o relator, Data Vênia. Com o voto, Sua Excelência, o senhor Corregedor-Geral da Justiça. Data vênia com o relator, senhor presidente. Como voto, Sua Excelência, desembargador Decano. Com o relator. Como voto, Sua Excelência, desembargador Damião Kogan. Data vênia com o relator, senhor. Como voto, Sua Excelência, desembargador Evaristo dos Santos. Data vênia com o relator, senhor presidente. Como voto, Sua Excelência, desembargador Campos Melo. Senhor presidente, apenas para relembrar, o professor Gofredo Silva Teles falava que a norma jurídica era um imperativo autorizante. Apenas para pôr um tempero nessa discussão, mas eu acompanho também o eminente relator. Como voto, Sua Excelência, desembargador Viana Cotrem. Data vênia com o relator. Como voto, Sua Excelência, desembargador Fábio Gouveia. Data vênia com o relator. Como voto, Sua Excelência, desembargador Aurelio Viotti. Com o relator, Data vênia. Como voto, Sua Excelência, desembargador Ricardo Dipp. Também com o relator, Data vênia. Como voto, Sua Excelência, desembargador Costável de Solimene. Relator. Como voto, Sua Excelência, desembargador Luiz Fernando Nisch. Relator. Obrigado. Como voto, Sua Excelência, desembargador Décio Notarangelo. Peço vênia à desembargadora Luciana Bresciani, mas acompanho o eminente relator, senhor presidente. Como voto, Sua Excelência, desembargador Jarbas Gomes. Senhor presidente, eu peço licença à eminente desembargadora Luciana Bresciani para acompanhar o relator. Como voto, Sua Excelência, desembargador Tasso Blas de Mello. Com todas as vênias da doutora Luciana, com o relator. Como voto, Sua Excelência, desembargadora Silvia Rocha. Senhor presidente, também respeitando o voto da eminente desembargadora Luciana, com o relator. Com voto, Sua Excelência, desembargador Noel Campos.
Com a devida licença também, acompanho o relator. Com Vossa Excelência, desembargador Carlos Bonella. O relator, senhor presidente. Com Vossa Excelência, desembargador Melo Bueno. Com o relator, com a devida vênia. Com Vossa Excelência, desembargador Evaldo Chaib. Com o relator, data vênia. Por maioria de votos, julgaram procedente o pedido, vencida, declara voto parcialmente vencido a desembargadora Luciana Bresciani. Esse é o resultado do julgamento. O próximo, esse processo foi retirado de pauta pelo relator, o destaque do desembargador Luciana Bresciani, é o número 55 de ordem, em que é relator Sua Excelência o desembargador Elcio Trujillo. 55 de ordem. Honrado em retornar a este órgão para cumprimento das questões pendentes, tomo a liberdade de usar o tempo para parabenizar os colegas que foram reconduzidos e conduzidos a este órgão, desejando um profícuo trabalho ao longo do biênio. Segundinho que sumiu tudo aqui. Trata-se de um agravo interno, eu encaminhei o voto, uma interposição contra a decisão que deferiu liminar em ação direta de inconstitucionalidade a suspensão da utilização de recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino para amortização de déficit atuarial no âmbito da aplicação dos artigos 2º e 5º da Lei Complementar 396 de 2013 do município de São José do Rio Preto. Eu verifiquei no momento da concessão da liminar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida, mesmo porque a legislação trata da política de amortização para equacionamento do déficit atuarial e autoriza o município a transferir imóveis de sua propriedade para a Rio Preto Prev. Há uma impossibilidade aparente nesta fase de vinculação de recursos de manutenção e desenvolvimento do ensino. A matéria, inclusive, já foi em amplitude analisada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, cujo número aponto aqui. Neste momento inicial, deduzi ser necessária a liminar para posterior ao processamento regular, a análise dos demais pressupostos de procedência ou não, ou mesmo de legitimidade. Por essa razão que, nesta oportunidade, eu sustento a concessão anterior e proponho que se negue provimento a esse agravo interno. Antes de passar a palavra para a Sua Excelência, desembargadora Luciana Bresciani, Vossa Excelência não quer tecer considerações sobre a pertinência de relação de direito material entre da legitimidade? Porque me parece que é um ponto crucial e é de análise de plano também. Sim. Não é matéria de ordem pública, se Vossa Excelência quiser analisar. Se permite. Fica a seu critério. Se permite, eu optei pela manutenção, pela concessão da liminar naquele instante inicial, para dar ampla possibilidade de disputa e discussão sobre o tema e não afastar diretamente da análise coletiva ou análise desse órgão, com a ação já pronta em termos de todos os apontamentos da matéria. Por essa razão que eu optei suspender, em razão da liminar, toda a execução da lei nesse campo e deixando para a final a abrangência no tocante, inclusive, à participação do polo ativo, que é o que parece que o voto de Sua Excelência, a desembargadora Luciana, pretende pôr em discussão. Perfeito, eu peço desculpas. Com a palavra, Sua Excelência, a desembargadora Luciana Bresciani. Senhor presidente, eu ouso divergir do ilustre relator sorteado, pois entendo que o sindicato não possui legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, muito embora, nas informações prestadas do prefeito municipal,
na ADI a questão da ilegitimidade ativa tenha sido levantada, e como ressaltado por Vossa Excelência, independente disso, é questão de ordem pública, não tenha sido em sede de agravo interno, isso não impede o reconhecimento por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser declarada de ofício. Mais ainda, considerando que foi deferida a liminar, com a devida vênia. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Municipal propôs essa ADI buscando a suspensão cautelar e, ao final, a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 2º e 5º da Lei Complementar 396. Faço aqui a transcrição da lei, do nela previsto, e pelo que se extrai da leitura dos dispositivos, trata-se de contribuição suplementar patronal, não se vislumbrando que a norma vincule verbas da educação, tal como sustentado. Certo que a lei atinge de forma indireta, isso porque não se instituiu majoração de alíquota de contribuição de servidores, mas busca o equilíbrio atuarial futuro do sistema, todos os servidores do município e não apenas os representados do sindicato. Colaciona jurisprudência, inclusive precedentes do Supremo a respeito da questão, além de escolhendo órgão especial, e nessa medida, me limitando, pedindo vênia para me limitar nessa fase e, se superada, me manifestar sobre a questão de manutenção ou não da liminar, eu divirjo do ilustre relator para reconhecer a ilegitimidade ativa do sindicato e julgar extinta a ação sem exame do mérito. Esse é meu voto, senhor presidente. Pois não, em verdade, não é nenhuma divergência. Isso antecede a cognição do mérito de execução. A matéria está em discussão. Eu adianto o meu voto. Eu estou acompanhando a divergência da Luciana Bresciani, porque o reflexo é meramente indireto, absolutamente indireto, não há pertinência temática do objeto do sindicato à matéria posta na ação direta de inconstitucionalidade. Então, essa é a razão pela qual eu acompanho Sua Excelência para reconhecer a ilegitimidade do polo ativo da ação. Como voto, acompanhando a divergência. Divergência e relator. Como vota Sua Excelência, desembargador vice-presidente? Com a divergência da Tavena. Com voto, Sua Excelência, desembargador Corregedor-Geral da Justiça. Com todo o respeito, com a divergência, senhor presidente. Com voto, Sua Excelência, desembargador Decano. Com a divergência. Com voto, Sua Excelência, desembargador Damião Corrão. Com a divergência da Tavena. Com voto, Sua Excelência, desembargador Evaristo dos Santos. Com a divergência da Tavena, senhor presidente. Com voto, Sua Excelência, desembargador Campos Melo. Da Tavena com a divergência. Com voto, Sua Excelência, desembargador Viana Cotrim. Da Tavena com a divergência. Com voto, Sua Excelência, desembargador Fábio Gouveia. Da Tavena com a divergência. Com voto, Sua Excelência, desembargador Haroldo Viotti. Também com a Tavena com a divergência. Com voto, Sua Excelência, desembargador Ricardo Dipp. Da Tavena com a divergência, senhor presidente. Com voto, Sua Excelência, desembargador Gustavo de Solimene. Divergência. Com voto, Sua Excelência, desembargador Luiz Fernando Nisch. Com a divergência, senhor presidente. Com voto, Sua Excelência, desembargador Décio Mataranjo. Com a divergência da Tavena, senhor presidente. Com voto, Sua Excelência, desembargador Jarbas Gomes. Com a divergência, senhor presidente, da Tavena. Com voto, Sua Excelência, desembargador Tasso Duarte de Melo. Com a divergência, senhor presidente. Com voto, Sua Excelência, desembargadora Silvia Rocha. Respeitosamente, com a divergência, senhor presidente. Com voto, Sua Excelência, desembargador Noivo Campos. Com a devida licença, com a divergência. Com voto, Sua Excelência, desembargador Melo Bueno. Respeitosamente com a divergência, senhor presidente. Como voto, Sua Excelência, desembargador Gomes Varjão. Com a divergência. Como voto, Sua Excelência, desembargador Evaldo Scheib. Divergência da Tavena. O que tem? Não pulei, não. Não? É o Elcio, ele está no lugar do Elcio. Não pulei ninguém, não. Está certinho. Oi? Não pulei ninguém. Ele veio na cadeira do Elcio. Alguém não pode votar. Julgar extinto o processo sem apreciação de mérito.
prejudicada a análise e execução e cassada a liminar em outrora concedida. Por maioria de votos, declara voto vencido. Vossa Excelência quer aderir ou vota vencido? Então, eu tenho que pedir a Vossa Excelência que mude seu voto para apontar que a parte é legítima. Sim, sim. Porque senão nós vamos estar adiantando na matéria de mérito. Perfeito? Sim, sim. Muitíssimo obrigado. Declara Eu quem agradeço. vencido. Sua Excelência, o desembargador relator sorteado, designada relatora desembargadora Luciana Bresciani. Eu observo as Suas Excelências, desembargador Manuel Matheus Fontes e Elcio Trujillo, que não há mais nenhum processo de Vossas Excelências. Será um imenso prazer tê-los aqui no órgão até o fim, mas fiquem absolutamente à vontade para se retirar, se for o caso. Eu sei do trabalho de cada um. Com a palavra, Sua Excelência, desembargador Carlos de Monerá. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria apenas de aproveitar a oportunidade, além de saudar a todos, agradecer os votos de boas-vindas do desembargador Elcio Trujillo, de quem eu tenho a honra de suceder na cadeira, e desejar que Vossa Excelência continue sempre se pautando por essa maravilhosa carreira na nossa magistratura e a nossa amizade permaneça para sempre. Obrigado. Perfeito. Eu peço licença para ausentar-me. Licença concedida por todos nós. Desejando um profícuo trabalho a todos. Muitíssimo obrigado, desembargador Noivo Campos. Só para subscrever o que foi dito pelo eminente desembargador Monerá e agradecer aí os votos do eminente colega. Perfeito. Desembargador Manuel Fontes. Então, senhor presidente, a preferência já foi dada, foi concedida. Eu gostaria muito de ficar, mas preciso sair. Muito obrigado a todos. Tenham uma ótima sessão esta tarde. Muitíssimo obrigado. Nós agradecemos a presença de Vossas Excelências até então. Tenha uma boa tarde. Vamos às preferências da pauta. O primeiro deles é o número 36 de ordem. Aliás, a primeira delas, né, das preferências. É o 36 de ordem, ação direta de inconstitucionalidade, em que relator Sua Excelência o desembargador Ricardo Dipp, com voto 61649. É o número 36. Está com a palavra Sua Excelência o desembargador relator. Senhor presidente, senhores desembargadores e demais presentes, meus cumprimentos. Essa é uma ação direta de inconstitucionalidade, eu vou limitar-me aqui a não ler. Sumariar o sumário. Resumir aqui a emenda, que é mais ou menos longa. Diz respeito a uma lei aqui do município de São Paulo, relativa a ruídos que foram permitidos em até 75 decibéis em eventos e shows de grande porte aqui na cidade. Estou rejeitando inicialmente a intervenção do Conselho Regional de Fonoaudiologia da 2ª Região, seja na condição de amicus curiae, seja subsidiariamente como assistente desse consorcial. Na sequência, estou observando que o parâmetro de controle de inconstitucionalidade é diretamente a Constituição Paulista, indiretamente a Constituição Federal e não a lei orgânica do município, portanto, superando esse fundamento. Adiante, vejo que a matéria objeto é concernente a uso e ocupação do solo, o que não é de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, e ainda que assim não fosse, seria de admitir emendas parlamentares, tanto que não importem aumento de despesa e possuam, tal o caso, correlação temática com o projeto de lei original. Vou adiante observando que, na linha do STF, em matéria de proteção de saúde e de meio ambiente, seria possível a edição de normas estaduais e municipais mais protetivas. Mais protetivas, não, entretanto, as que sejam menos protetoras. E aí observo, a propósito do que prevê a legislação impugnada, que ela vai além do limite de pressão sonora, objeto das normas editadas pela ABNT, e superada aqui a discussão a respeito do valor normativo dos preceitos expedidos pelo CONAMA. A questão aqui que sobrava, no meu modo de ver, é uma
uma alteração a respeito de soluções adotadas por esse órgão especial. Superado casos em que havia afronta à isonomia, razão pela qual o presidente do desembargador Evaristo dos Santos, nesse sentido, razão pela qual se declarou inconstitucionalidade, este órgão especial, em 2 vezes, assim se pronunciou, declarando a invalidade, mas mais recentemente, em votos proferidos por Vossa Excelência, senhor presidente, e acompanhado pelo desembargador Ricardo Torres de Carvalho, e no mesmo sentido, em outro caso, julgado sob a relatoria do desembargador Ferreira Rodrigues, admitiu-se a interpretação conforme, que é a que eu estou adotando também aqui por 2 motivos. Primeiro, que me parece que sempre que possível é melhor manter a legislação do que reconhecê-la incompatível com a Constituição. Além do mais, adotado que seja esse critério, nós manteríamos um dos dispositivos legais, o parágrafo 5º do artigo 146 da Lei 16.402, que me parece muito favorável, no sentido de não eximir os responsáveis, assim diz a lei, do cumprimento de medidas mitigadoras relacionadas com ruído, etc. Assim, quanto a essa parte de mérito, senhor presidente, eu acolho em parte a ação direta de constitucionalidade, como digo aí, para o fim de conferir interpretação conforme ao parágrafo 4º do artigo 146 da Lei Paulistana 16.402, com a redação da Lei 17.853, no sentido de que se considerem por limites não ultrapassáveis da pressão sonora os níveis máximos de emissão de sons e ruídos para ambientes diversos, os constantes das regras expedidas pela ABNT. É assim que voto, senhor presidente. Matéria está em discussão. Há unanimidade em deferir o ingresso de amicus curiae e julgaram parcialmente procedente com interpretação conforme. Esse é o resultado do julgamento. Próximo é o número 44 de ordem, o incidente de arguição de inconstitucionalidade civil, em que relatou Sua Excelência o desembargador Haroldo Viotti com voto 46.815. É o número 44 de ordem, está com a palavra Sua Excelência o desembargador relator. Obrigado, senhor presidente. Minhas saudações a Vossa Excelência e a todos os presentes. É um incidente de arguição de constitucionalidade suscitado pela 9ª Câmara de Direito Público, a propósito de uma ação civil pública movida pelo representante do Ministério Público contra o município de Bertioga e uma empresa Elbora Empreendimentos Imobiliários. Eu vou também me limitar à leitura da ementa, que suponho seja suficiente, compreensível, apesar de curta. São 2 leis municipais do município de Bertioga que alteraram leis anteriores, as quais instituíram, respectivamente, Código de Obras e Edificações e a Lei de Uso e Ocupação do Solo. Atos normativos que, por versarem sobre desenvolvimento urbano, dependiam de prévios estudos de planejamento, bem como de efetiva participação popular, requisitos condicionais que não foram atendidos. Violação aos artigos 144, 180, 2, 181 e 191 da Constituição Estadual. Pelo meu voto, eu acolho o incidente para declarar a inconstitucionalidade desses diplomas. Matéria está em discussão. A unanimidade é acolher o incidente de inconstitucionalidade. Esse é o resultado do julgamento. Vamos a uma sustentação oral. É uma ação direta de inconstitucionalidade, em que a relatora Sua Excelência mudou Fábio Gouveia com voto 50.836, é a número 13 de ordem. Eu convido o doutor Rafael Rocha de Souza Maia, pela Associação Brasileira de Concessionários Privados de Serviços Públicos de Água e Esgoto, ABACOM, a assumir a tribuna. E, de antemão, cumprimentando, passo a palavra para a sustentação. Perfeito, agradeço. Ilustríssimo senhor presidente, ilustríssimo senhor relator, em nome de quem cumprimento os demais componentes do colegiado, a causa aqui em julgamento apresenta 2 temas que são relativamente simples, sem grande complexidade, mas que sempre que suscitado requer uma reflexão aprofundada, porque afinal são temas estruturantes do nosso direito constitucional, né? Primeiramente, a gente fala aqui de federalismo, né? O cerne do federalismo, a gente está falando aqui de repartição de competência, e em segundo lugar, a gente também discute
a gente também impugna a questão das agências reguladoras, né? Como elas funcionam e suas características essenciais. E, essencialmente, os fatos que me trazem essa tribuna aqui no final do ano passado, o município de Mauá aprovou uma legislação, né, Lei 6.022, que basicamente realizou 3 coisas. Primeiro, criou uma agência municipal, a SAMA, sob a forma de autarquia especial, com finalidade exclusiva de legislar, de regular, de fiscalizar os serviços de esgoto. Em segundo lugar, manteve a fiscalização e regulação dos serviços de água com a Arcesp, que é uma agência estadual. E, em terceiro lugar, estabeleceu que eventual sanção aplicada pela SAMA deveria ser confirmada pelo executivo local, né? E por que essa lei é inconstitucional ao nosso sentido? Porque as leis, a legislação municipal deve necessariamente observar os parâmetros estabelecidos pela legislação federal, né, pelas diretrizes gerais fixadas pela União. Isso diz o STF no tema 145 da repercussão geral, mas também a jurisprudência do tribunal, né? Cito por todos a ação direta de inconstitucionalidade 22.97.387.02 de 2020, relator desembargador João Carlos Salete, né? Bom, e as diretrizes gerais da União, elas existem, elas se justificam para evitar conflito, né? Garantindo a uniformidade do tratamento de questões que são sensíveis para o território nacional, como a questão de regulação de serviços públicos, né? Garantindo, portanto, e evitando conflitos, garantindo a segurança jurídica. Bom, nesse contexto, qualquer divergência entre a legislação local e as diretrizes gerais da União configura, obviamente, inconstitucionalidade, porque o município está, portanto, legislando, invadindo competência privativa da União. E foi o que aconteceu aqui, né? A União, ao realizar e ao editar as diretrizes gerais de saneamento, na Lei 11.445, estabeleceu que os serviços de saneamento, dentre outros, água e esgoto, e que eles podem ser prestados diretamente, né, pelo município, ou podem ser concedidos, mas, em qualquer hipótese, devem ser regulados e fiscalizados por uma agência reguladora independente. E caso os serviços sejam interdependentes, obviamente, esses serviços devem estar submetidos à mesma agência reguladora, para, novamente, evitar conflitos, né? E é o que a agência, o que a lei impugnada não fez, né? Serviços de água e esgoto, obviamente, são interdependentes entre si, né? O tratamento de esgoto só é possível, o transporte de esgoto só é possível com água, né? Então, não há de se cogitar aqui de independência entre os serviços, e, por esse motivo, eles deveriam ser fiscalizados pela mesma agência. E, por esse motivo, a legislação é inconstitucional, né? Isso foi percebido pelo Ministério Público de São Paulo, em seu parecer, também pelo Estado de São Paulo, no seu parecer, né, que trouxeram, inclusive, outros fundamentos, né? O Estado de São Paulo ainda suscita que Mauá se insere na região metropolitana e, portanto, não pode legislar de forma isolada sobre saneamento básico, deveria trazer a questão ao órgão metropolitano. E, enfim, esse seria o nosso primeiro fundamento. Em relação ao segundo fundamento, e esse aí é mais simples, mais direto ainda, obviamente, a condicionar a aplicação de sanção de uma agência reguladora independente ao executivo local fere de morte a sua independência. Cria-se uma hierarquia, né? O Ministério Público de São Paulo, em seu parecer, ainda acrescenta, né, de que isso fere a moralidade, de que isso fere a razoabilidade. Então, com base nessas brevíssimas considerações, é que a gente pede o provimento da ação. Muitíssimo obrigado, desembargadores. Nós aqui agradecemos e eu cumprimento Vossa Excelência pela objetividade. Com a palavra, Sua Excelência, o desembargador relator. Senhor presidente, boa tarde a todos. Eu quero apenas apontar aqui também, em relação ao meu voto, há um voto convergente da desembargadora Luciana, e eu vou simplesmente, segundo a pedido do Dr. Gastão, eu vou ler a súmula da ementa, o índice, enfim, a menor coisa possível, porque ele já está irritado com a redação que ele achou extensa demais. É um imperativo. Pois é. Autorizante.
Então, eu estou julgando procedente, senhor presidente, esta ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei 6022/22 do município de Mauá, com modulação dos efeitos a partir da decisão liminar. Esse é meu voto. A matéria está em discussão. Deodora Luciana Vecene. Presidente, eu cumprimento o nobre advogado pela sustentação oral, acusando o recebimento de memoriais e acompanho o bem lançado o voto do eminente desembargador relator, agradecendo a referência ao meu e declarando convergente. Mais alguém? Matéria está em discussão. Julgaram procedente à unanimidade, declara voto convergente Sua Excelência, desembargadora Luciana Bresciani. Esse é o resultado do julgamento, doutor. Vossa Excelência modulou os efeitos, mas já havia sido dado uma liminar anteriormente. Eu só gostaria de saber se, a partir de agora, ou considerando a liminar que fora dada em fevereiro. Da liminar, doutor. Perfeito, perfeito. Muitíssimo obrigado. Da liminar. Vamos aos adiados. O primeiro deles é o número 57 de ordem, em que relator Sua Excelência, o desembargador Ricardo Dipp, que já apresentou voto, julgando procedente o pedido da nossa direta de constitucionalidade e indicou vista Sua Excelência, desembargador Evaristo dos Santos. Com a palavra, Sua Excelência, desembargador Evaristo dos Santos. Número 57 de ordem. Só um segundo, senhor presidente, que eu estou localizando aqui o computador. 54, 57. Eu peço a Vossa Excelência que fale mais próximo do microfone. Eu estou pedindo desculpas que eu não estava conseguindo localizar o voto. Tá. Não pude. Não. Está aqui. Sem problema nenhum. Vou pedir vênia para ler apenas a ementa. Talvez ela possa ser suficiente para isso. Parâmetro de constitucionalidade, compatibilidade entre a norma impugnada e dispositivos da Lei Orgânica Municipal, inadmissibilidade, aplicação dos artigos 125, parágrafo 2º da Constituição Federal e 74, sexto da Constituição Estadual precedentes. Não conheço da ação quanto ao parâmetro apontado à Lei Orgânica Municipal. Ação direta de inconstitucionalidade da cidade de Gabriel Monteiro, leis municipais 2063 e 2064 de 2020 proíbem a instalação de novos aterros sanitários ou similares e o reconhecimento de resíduos ou rejeitos de qualquer natureza do município. Com relação à lei 2064, iniciativa parlamentar, causa petente aberta, possível análise de outros aspectos constitucionais da questão. Organização administrativa, eu indico vício presente. Cabe ao Executivo a gestão administrativa, desrespeito aos princípios constitucionais da reserva da administração e da separação dos poderes. A norma invade, data máxima vênia, inequivocadamente, seara privativa do Executivo ao dispor sobre matéria tipicamente administrativa. Afronta o preceito sobre matéria tipicamente administrativa, Constituição, artigo 5º, 47, inciso 14 e 144 da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade verificada. Da outra dispositivo legal, ou seja, a Lei 2063, eu aponto a inexistência de vício no modo de ver da máxima vênia. Competência legislativa, competência concorrente em matéria ambiental e de saúde pública, devidamente observados os dois requisitos fixados pelo egrégio Supremo Tribunal Federal para a atuação legislativa do município em questões ambientais, artigo tema 145, que são, obviamente, A, o interesse local e B, a harmonia entre a lei municipal e as regras editadas pelos demais entes federativos. Livre iniciativa. Proteção ao meio ambiente prevalece sobre a livre iniciativa. A atividade econômica não pode ser exercida em desarmonia com os princípios destinados a tornar efetiva a proteção ao meio ambiente precedentes.
princípios da razoabilidade e motivação, não observação, violação aos preceitos, normas que cumprem dever de proteção ao meio ambiente equilibrado. No meu modo de ver, a ação é procedente, em parte, na parte conhecida. É como voto, senhor presidente, data vênia com divergência do ilustre relator. Essa parte conhecida significa que, com relação a uma lei, Vossa Excelência julga improcedente, é isso? Tá. Exatamente. Com a palavra, desembargador Campos Melo. Eu já antecipo o meu entendimento, que eu vou acompanhar o eminente desembargador Evaristo dos Santos, mas em relação ao parâmetro de inconstitucionalidade concernente a uma outra lei, eu acho que nós teremos que decretar, se o caso, a carência de ação em relação a isso, e não o não conhecimento, porque a gente conhece ou não conhece de recurso, e uma ação direta não é um recurso. Nós temos que apreciar. Se entendermos, como eu estou entendendo, e como o próprio desembargador Evaristo Santos está entendendo, que é inadmissível a invocação de inconstitucionalidade por contrariar uma lei orgânica, coisa que vale, é pura e simplesmente caso de decretação de carência nesse ponto, e não de não conhecimento, porque nós não estamos cuidando de um recurso aqui. Apenas essa pequena ponderação, mas eu peço vênia ao eminente relator sorteado para acompanhar o voto divergente do eminente desembargador Evaristo dos Santos. Perfeito. A palavra é como eu voto. Ricardo Dipp. Senhor presidente, eu já encaminhei aos colegas ontem, e de maneira constrangida, porque realmente cometi um erro de apreciação em matéria de fato, a minha aderência ao voto proferido pelo desembargador Evaristo dos Santos. Realmente eu supus que Gabriel Monteiro fosse integrante de uma região metropolitana, mas não há lei complementar. Ele integra uma região administrativa, que é coisa diversa. E, portanto, eu, aqui admitindo o erro de meu voto proferido inicialmente, aderi ao voto do desembargador Evaristo dos Santos. Eu já adianto o voto, eu também acompanho, mas como procedência parcial, julgando distinto processo em relação de mérito e em relação a outra lei, porque a causa de pedir ela é incompatível com a ação direta de inconstitucionalidade. Eu acho que é exatamente isso, não há interesse processual. Não? Sim. Né? Em última análise é isso. Interesse processual. Não? Então, a matéria está em discussão. A unanimidade julgaram parcialmente. Pois não. Eu vi esse processo já há algum tempo. Esse era apenas um dos fundamentos dessa pretensão de inconstitucionalidade. Então, na verdade, até foi por isso que eu nem tratei do assunto, porque como eu acolhia por outro fundamento, então me parece que neste caso não é para propriamente pretender, simplesmente que esse fundamento não se aplicava, mas outro sim. Daí a solução, que me parece correta, com todo respeito, é a do voto do desembargador Evaristo dos Santos. Desculpe, Sua Excelência está declarando inconstitucional a Lei 2064 e expressamente afirma que não há qualquer vício a invalidar a Lei 2063 de 2020 do município de Gabriel Monteiro, porque o parâmetro de apreciação da causa petende é uma lei infraconstitucional. Mas parece que não era só esse, aí que está. Agora, por isso, posso me enganar nisso. Mas parece que havia mais de um fundamento. Razão pela qual, então, a solução dele é que seria correta. Mas eu volto a dizer, pode ser que, novamente, diante de tanto tempo passado, eu me equivoque nesta apreciação. Matéria de discussão. A unanimidade julgaram parcialmente procedente, ponto. Em relação à súmula de julgamento, vai ser idêntica em qualquer caso. Esse é o resultado do julgamento. Mas as minhas congratulações à Sua Excelência, senador Ricardo Dipp, senador Campos Melo e Evaristo dos Santos. O próximo é o número 69 de ordem, foi adiado pelo desembargador Tasso Melo Duarte, após o voto do relator denegando a ordem. É o número 69 de ordem, com a palavra do desembargador Tasso Duarte Melo. Presidente, é o número? É o número 69. É o mandado de injunção. Ok. Senhor presidente, eu
pedir vista nesse caso, que me suscitou dúvida no ilustrado parecer do Ministério Público sobre a declaração incidental de inconstitucionalidade da norma da Constituição do Estado de São Paulo, que determina a necessidade de licitação para contratos de transportes intermunicipais. E, no fundo, terminei concordando com o parecer do Ministério Público, mas constatei que nós não temos competência, essa é a minha declaração de voto, para declarar nem incidente tanto, nem de fato, como pretende o Ministério Público, a inconstitucionalidade de um dispositivo da própria Constituição Estadual. É mandado de injunção. Pois é. Não há declaração de inconstitucionalidade. Pois é. Mas porque o parecer do Ministério Público suscita essa possibilidade e eu fiquei, de forma ingênua, encantado com essa possibilidade e fui constatar que nós não podemos enfrentar essa matéria. Então, estou fazendo um voto concordante com de denegação da ordem. Denegação da ordem. Perfeito. Integralmente com essa ressalva. A matéria está em discussão. Delegar a ordem à unanimidade, declarando o voto vencedor, Sua Excelência, o vereador Tasso Duarte de Mello. O número 66 de ordem... Desculpe. De Vossa Excelência, no 66, o embargo de declaração estava sendo rejeitado. Acho que me parece, aliás, prejudicado o embargo de declaração. Todos concordam em relação a isso. Há unanimidade na rejeição dos embargos. Vamos ao primeiro destaque. É o número 11 de ordem, ação direta de inconstitucionalidade, em que é relator o senador Damião Koga, que está com a palavra. O número 11 de ordem. Obrigado, senhor presidente. Eu vou ler a emenda, se tiver alguma dúvida, eu posso reler o voto. Ação direta de inconstitucionalidade, município de Bebedouro, ação proposta pelo Procurador-Geral de Justiça em razão das leis 3602/2006, que, aspas, autoriza a concessão de adicional de periculosidade aos guardas civis municipais de Bebedouro e da outras providências. E Lei 4623 de 2013, que dá nova redação ao parágrafo único do artigo 1º da Lei 3602 de 2006, que especifica e dá outras providências, ambas do município de Bebedouro, arguição de violação dos princípios da moralidade, impessoalidade, finalidade, razoabilidade e interesse público, afronta os artigos 111, 128 e 144 da Constituição do Estado de São Paulo, concessão de gratificação de forma ampla e genérica, configurando ofensa aos princípios da moralidade, finalidade, razoabilidade e interesse público. Estou julgando a ação procedente, senhor presidente. O número, se me permite, o número 19 é a mesma coisa, não é? É de vossa autoria também, de vossa relatoria, desculpe, não autoria, mil perdões. O 19, né? São idênticos. Me parece que Sua Excelência aponta destaque em ambos sobre o mesmo fundamento. É o 19. Então, nós julgamos as duas simultaneamente, que são absolutamente idênticas. Com a palavra, Sua Excelência, vereadora Luciana Bresciani. Senhor presidente, respeitado o entendimento do nobre e culto desembargador relator e seu judicioso voto, eu ouso divergir. Primeiramente, eu não considero, como pretende o autor, situação que demonstra dupla remuneração, uma vez que o perigo é inerente ao cargo. Se assim fosse, auxiliares de limpeza jamais receberiam adicional de insalubridade, assim também diversos outros profissionais, como profissionais da saúde ou policiais civis e militares. Condição própria ao cargo é, por exemplo, a assiduidade no trabalho, que afasta o pagamento do abono à assiduidade ou o pagamento de adicional nível universitário para cargos que exigem tal formação, conforme a posição consolidada por este escolhendo órgão especial. Ademais, temos que sequer falar que a periculosidade é aspecto intrínseco às funções essenciais exercidas pela carreira de guarda municipal. É certo que o colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito de questão constitucional suscitada no leading case
1.215.725 de São Paulo, do respectivo tema de repercussão geral 1057, em que discutida à luz do artigo 40, parágrafo 4º, e 144, parágrafo 8º da Constituição Federal, a possibilidade de se conceder a aposentadoria especial à Guarda Civil Municipal, sob o argumento de que ele exerce atividade de risco, não obstante a ausência de previsão em lei complementar federal para tanto, reafirmou jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que, abro aspas, a aposentadoria especial por atividade de risco não pode ser estendida aos guardas civis, tendo em vista que suas atividades precípuas não são inequivocamente perigosas. Destaca-se no acórdão que depende da situação e do previsto em cada lei municipal como atividade. Há uma variante muito grande quanto às atividades exercidas pelo Guarda Civil Municipal. Na ementa do referido julgado consta recurso extraordinário com agravo, direito administrativo, Guarda Civil Municipal, aposentadoria especial, risco da atividade, impossibilidade, ausência de legislação específica, periculosidade não inerente à atividade, ausência de omissão inconstitucional, existência de repercussão geral, reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Trata-se de verba propter labore, exigida tão somente a efetiva exposição à situação de risco, independente de ser presumida ou não. Nessa medida, não incide a alegada limitação ao acréscimo do adicional aos vencimentos dos guardas municipais expostos a condições de risco acentuado. Imprescindível, no entanto, a produção de laudo que demonstre efetivamente as condições perigosas a que estão submetidos os servidores, descabido o pagamento ao guarda licenciado ou afastado das suas atribuições, ou mesmo aquele destacado para funções em que esse risco inexista ou não seja além do normal. O artigo 128 da Constituição Estadual estabelece: as vantagens de qualquer natureza só poderão ser instituídas por lei e quando atendam efetivamente ao interesse público e às exigências do serviço. Também colaciono lição de Eli Lopes Meireles sobre a gratificação por risco de vida ou saúde e no que elas consistem. E, sem embargo, da diferenciação exposta, a lei municipal e tantas outras denominam a gratificação em tela como adicional de periculosidade. A respeito da diversidade dos termos, colaciono entre periculosidade e o termo similar, insalubridade, saliento aqui a lição da doutrina a respeito. Com efeito, esse adicional deve ser uma retribuição pecuniária por uma condição específica de função, das condições de trabalho ou outra razão que justifique seu pagamento, sendo devido em decorrência do exercício da atividade perigosa. Nessa medida, evidente a inconstitucionalidade da Lei Municipal 4.623 de 2013, que alterou o parágrafo único da Lei Municipal 3.602, a fim de estender a vantagem a todos os integrantes da Guarda Civil. O adicional de periculosidade é devido apenas aos servidores em exercício de atividade perigosa. Pela generalidade dos parâmetros para pagamento, beneficiando a todos, fica declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal 4.623. Por outro lado, tenho que a Lei 3.602 de 2006, na sua redação original, padece de parcial inconstitucionalidade, impondo-se a regulamentação para fins de verificação do atendimento desse plus, dessa condição de atividade perigosa, aqueles que efetivamente exercem em linha de frente, se colocando em situação de risco, diferentemente daqueles que estão operacionais, exercem atividades operacionais de retaguarda, operador de rádio, telefone, vídeo, monitoramento, por exemplo. Assim, considerando que há dentro da carreira funções e locais de trabalho em condições diversas,
No que se relaciona ao risco, deverá o município regulamentar a concessão da vantagem, providenciando o laudo técnico. Me parece que essa solução é a mais consentânea com os princípios constitucionais e com a interpretação dada, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, a respeito da aposentadoria especial para essa categoria. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal 4.623 de 2013 e conferir interpretação conforme a Constituição ao artigo 1º caput da Lei Municipal 3.602 de 2006, para declarar que a instituição da vantagem prevista é constitucional, mas depende de regulamentação. Esse é meu voto, senhor presidente. A matéria está em discussão? Eu sou o primeiro a votar, então vou me permitir algum comentário. Sem sombra de dúvida, foi reconhecido como uma atividade de risco, com uma analogia à Polícia Militar e à Polícia Civil. Esse é o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, em tese, é perfeitamente possível. No entanto, interpretação conforme, ela não admite que eu faça uso dela para, em verdade, criar o regulamento que transforme a gratificação genérica a gratificação específica, compatível ao texto constitucional e compatível com a jurisprudência reinante. Então, por todas as vênias, eu não posso, na interpretação conforme, elaborar o regulamento. Eu não posso dizer, olha, só quem deve receber é fulano, ciclano, tais atividades não são devidas. Ou seja, eu tenho uma gratificação genérica que não poderia ser genérica. A quem cumpre fazer com a Lei Estadual 852, como se falou da insalubridade, é o caso da Polícia Militar, é a Lei Estadual 852, que estabelece o laudo, o que tem que conter o laudo, o que o exame diz respeito de atividade. Ou seja, eu não posso, em tese de interpretação conforme, aditar legislando. Essa é a grande dificuldade. A interpretação conforme é uma pequena ressalva que se faz. Eu não posso aditar a lei, eu estou modificando a lei, eu estou transformando a gratificação genérica em gratificação específica, com todas as vênias. Desembargador Evaristo Santos? Estou com uma dúvida, senhor presidente, da natureza autorizadora dessa lei. Eu fui conferir o disposto no artigo 1º dessa lei em questão, e ela fala autorizativo. O Executivo Municipal autorizado a conceder aos guardas civis, tal. E a lei posterior, de 2013, só alterou o parágrafo único, não o caput, como anteriormente, da natureza autorizativa a essa lei. Como é que nós funcionamos nisso? Então, nós temos mais um vício. Pois é. Vereador Luciano Alessandro? Lá nós temos duas leis. A primeira lei é de 2006. A primeira lei é de 2006. Essa lei previa que em seu parágrafo único, que o adicional de periculosidade não será concedido aos guardas civis municipais que forem ou estão destacados para atuarem em setores da administração, bem como os que estiverem em qualquer espécie de licença ou afastamento. A lei mais recente, de 2013, essa que tornou a previsão genérica. Né? A lei de 2006, que vigora com o pagamento desse adicional de insalubridade aos guardas municipais há quase 20 anos, essa não era genérica. Daí porque eu afasto a primeira, mas declaro expressamente que é necessário se proceder à verificação individualizada. Essa a questão. Desembargador Damião Cogna. Minha conclusão, eu julgo procedente a presente ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei 3602/2006, na redação conferida pela Lei 4623/2013, ambas do município de Bebedouro, bem como por arrastamento da Lei 3602 de 2006, na redação original, observada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé. Matéria está em discussão.
todas as vênias, eu acompanho o relator. Com o voto, Sua Excelência, senhor vice-presidente. Eu acompanho a divergência da Tavena. Com voto, Sua Excelência, senhor Corregedor-Geral. Data vênia com o relator, senhor presidente. Com voto, Sua Excelência, desembargador de Câmara. Com o relator. Com voto, Sua Excelência, desembargador Evaristo dos Santos. Data vênia com o relator, senhor presidente. Com voto, Sua Excelência, desembargador Campos Melo. Data vênia com o relator. Com voto, Sua Excelência, desembargador Vina Cotrim. Data vênia com o relator. Com voto, Sua Excelência, desembargador Fábio Gouveia. Data vênia com o relator. Com voto, Sua Excelência, desembargador Haroldo Viotti. Com o relator também, data vênia. Com voto, Sua Excelência, desembargador Ricardo Dipp. Data vênia com o relator, senhor presidente. Com voto, Sua Excelência, desembargador Costábile Solimene. Relator. Com voto, Sua Excelência, desembargador Luiz Fernando Nish. Com o relator, senhor presidente. Nós já atingimos a maioria, porque se alguém acompanha a divergência. Julgaram procedente, por maioria de votos, declara parcialmente vencida a desembargadora Luciana Bresciani. Esse aí vale tanto para o 11 como para o 19. As leis são idênticas, a situação é a mesma. Tá? Estamos copiando o mesmo resultado a ambos. O próximo é o número 12 de ordem, ação direta de inconstitucionalidade, em que relatou Sua Excelência do Fábio Gouveia, com voto 5834, e está com a palavra. Número 12 de ordem. Senhor presidente, eu remeti cópias desse voto a todos. Eu estou julgando a ação parcialmente extinta, sem resolução de mérito, e no mérito, julgando procedente em parte para declarar a inconstitucionalidade do artigo 46 da Lei 2834/21, por arrastamento do artigo 37, parágrafo 1º, da Lei 2762/20, ambas do município de Votorantim, com modulação de efeitos. Esse é meu voto em síntese. Perfeito. Com a palavra, a desembargadora Luciana Bresciani. Senhor presidente, aqui a questão relativa ao adicional de nível universitário. Eu entendo não ser o caso de declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos citados, porque é possível conferir interpretação compatível à Constituição ao artigo 46 da Lei Municipal 2.834 de 21. Eu destaco a lição de Gilmar Mendes acerca da interpretação conforme a Constituição, no sentido de que tal técnica implica a declaração de uma lei, que uma lei é constitucional, com a interpretação que lhe é conferida pelo órgão judicial, o que se coaduna com os princípios da presunção de legitimidade das leis e da conservação das normas. Transcrevo aqui mais lição da doutrina a respeito da matéria. Respeitado o entendimento do digno relator, eu declaro inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 46 da Lei 2.834 de 21 de Votorantim, conferindo-lhe interpretação conforme a Constituição, para que a gratificação de nível universitário seja concedida apenas aos servidores com titulação universitária relacionada ao plexo de atribuições de seu respectivo cargo, excluídos os ocupantes de cargos para os quais a habilitação universitária é pré-requisito ao provimento. Nesse sentido, me parece estar de acordo com o interesse público, com diversos precedentes deste tribunal. Esse é meu voto, senhor presidente. A matéria está em discussão. Eu sou o primeiro a votar com todas as vênias. Nós estamos fazendo na interpretação conforme a mesma coisa. Eu estou regulamentando, eu estou editando a lei para corrigir. Na realidade, o que tem é essa a proposta. E concordo, se a lei assim estivesse, ela seria constitucional. Se estivesse dessa forma regulamentada. Essa inovação normativa eu acho um pouco complicada. Então, eu vou pedir perdão à Sua Excelência, a desembargadora Luciana Bresciani. Eu sei que ela é super interessada, bem intencionada, mas eu entendo que eu não posso, na interpretação conforme, ir tão além. Com todas as vênias, eu acompanho Sua Excelência, o desembargador relator.
Como vota Sua Excelência, senhor vice-presidente? O relator da Tavene. Como vota Sua Excelência, senhor Corregedor-Geral da Justiça? Respeitosamente com o relator, senhor presidente. Como vota Sua Excelência, desembargador Decano? Com o relator. Como vota Sua Excelência, desembargador Damião Kogan? É com o relator, senhor presidente. Como vota Sua Excelência, desembargador Evaristo dos Santos? Já está vendo que é um relator, senhor presidente. Como vota Sua Excelência, desembargador Campos Melo? Data vênia, eu vou acompanhar o eminente relator. Como vota Sua Excelência, o desembargador Viana Cotrim? Data vênia com o relator. Como vota Sua Excelência, desembargador Haroldo Viotti? Eu não ouvi, desculpe. Data vênia com o relator. Ok. Obrigado, desculpe. Como vota Sua Excelência, desembargador Ricardo Dipp? Como vota Sua Excelência, desembargador Costábile Solimene? Relator. Obrigado. Como vota Sua Excelência, desembargador Luiz Fernando Nish? Com o relator. Como vota Sua Excelência, desembargador Décio Montalangelo? Com o relator, senhor presidente. Data vênia. Como vota Sua Excelência, desembargador Jarbas Gomes? Com a devida vênia, acompanho o relator, senhor presidente. Como vota Sua Excelência, desembargador Tasso Duarte? Com a devida vênia, com o relator, senhor presidente. Nós já atingimos a maioria. Mais alguém acompanha a divergência? Desembargador Nuevo Campos com a divergência. Desembargador Silva Rocha? Não? Então, por maioria de votos, julgaram parcialmente procedente, vencida em parte a desembargadora Luciana Bresciani, que declara. O número 15 de ordem é uma ação direta de inconstitucionalidade, em que relatou Sua Excelência o desembargador Damião Kogan. Eu vou adiantar o meu destaque, se Vossa Excelência assim me permitir. Eu estou acompanhando Vossa Excelência. Minha única observação diz respeito aos incisos do artigo 4º da Lei Municipal, porque os incisos eles determinam a colocação de placas, a manutenção de podas de árvore, a colocação de lombadas altas, dispositivos sonoros, sinalização de solo, manutenção de iluminação pública, pavimentação de ruas, manutenção de calçadas, estabelecimento de rondas, monitoramento de sistemas de vigilância. Esse monitoramento não, aqui eu admito. A organização de ações e informações específicas sobre segurança, promoção e fomento de conscientização da importância, ou seja, são atos que interferem diretamente na gestão pública em relação a esses incisos. Essa é a minha única coisa que eu colocaria à reflexão, que me parece que essas determinações de ações positivas que envolvem a gestão e a organização do trabalho, me parece que não seria possível, em especial no que diz respeito aos atos diretos da administração pública. A colocação de placa não tem problema, a manutenção de podas de árvore e manter limpeza de terrenos e retirada de entulhos, isso diz respeito à própria organização. Colocação de lombadas, eu tenho que intervir, mas aí entra no tema 917. A manutenção de iluminação pública adequada no perímetro escolar, pavimentação. Eu acho que eu ficaria só aqui. Eu estou aqui refletindo junto com todos na questão do inciso só um minutinho, por gentileza. O 6. Quarto. 6, 8 e 9. O resto eu estou acompanhando. Só onde há determinação direta. Porque os outros eu tenho determinação, mas a doutora Luciana Bresciani vai pedir a palavra e falar: lembra o tema 917 das escolas do Rio de Janeiro das câmeras? Porque é igual. No resto vai ser exatamente igual. Não é? Então é só em relação a esses incisos. Não sei se todos concordam. Concordam? Então, julgamos parcialmente procedente à unanimidade. Então, julgamos parcialmente procedente à unanimidade. Esse é o resultado do julgamento. Eu
Agradeço a todos, senhores desembargadores, desembargadoras, senhor procurador de justiça, senhores advogados. Desembargador Campos Melo está com a palavra. Cumprimentar Vossa Excelência mais uma vez pela célere e serena condução dos trabalhos, digna de encômios efusivos. Muitíssimo obrigado. Eu agradeço aos senhores advogados, senhores servidores, sem os quais não seria possível que esse julgamento se realizasse. Declaro encerrada a sessão e desejo uma boa tarde a todos. Muitíssimo obrigado.